Via Justiça de hoje é sobre o uso de tecnologias em audiências no Judiciário. Nossos convidados, o juiz Tiago Counago Cabral, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Joyce Meirelles, especialista em direito penal. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais começou neste ano a gravação de audiências criminais na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Tiago, por que gravar a audiência criminal? Bom, a demanda por informatização dos processos e, sobretudo, da sua tramitação é uma demanda premente no Judiciário. É parte, inclusive, dos macro desafios que o Conselho Nacional de Justiça impõe. Então, o Tribunal de Justiça tem feito vários investimentos nesse sentido, não apenas na adoção de um processo eletrônico, como no sistema eletrônico de execução, como também nas gravações de audiência. Isso permite que nós possamos assegurar ao jurisdicionado uma tramitação mais rápida, mais célere. Como que a advocacia, doutora Joyce, vê essas gravações? Olha, com olhos muito positivos, porque essa gravação ela traz uma série de benefícios para todas as partes, né? Ela traz benefícios tanto para o réu, que vai ter ali o meio de produção de prova registrado, né? E não somente o contato dos tribunais superiores com uma folha de papel, né? Então, os tribunais superiores eles podem ter acesso a toda a produção da prova em si, né? Isso é muito positivo para todas as partes. O recurso tecnológico grava áudio e vídeo das audiências judiciais em sistema digital. Eu pergunto para o senhor, doutor Tiago, quantos gravadores e câmeras foram comprados para a execução do projeto? O Tribunal de Justiça adquiriu, ao custo de mais de 3 milhões de reais, mais de 1.000 kits. Então, o kit que a gente denomina é um conjunto de microfones, de câmeras e, sobretudo, um suporte para tudo isso através de um software que vai concentrar todas essas gravações. Como nós temos 296 comarcas e muitas delas com mais de uma unidade judiciária com competência criminal, e isso é importante que seja dito, o investimento que o tribunal está fazendo não é apenas nas varas criminais, vai incluir todas as varas com competência criminal, ou seja, varas de execução penal, juizados especiais criminais, varas da infância de todas as 296 comarcas. Como que os advogados vão ter acesso a essa gravação, doutora Joyce? A gravação ela fica nos autos, né? E em conversa anterior, me parece também que os advogados poderão solicitar o acesso logo assim que acaba a audiência, mas fica resguardado num CD que fica anexado aos autos. Então, a partir do momento em que é dado vista ao defensor, ele vai ter acesso à gravação. Ele terá que tirar cópia, então, seria isso? Em paralelo, Carlos, se você me permite, em paralelo a essa ferramenta do uso de uma mídia externa, esse sistema que o tribunal acaba de licitar é um sistema que prevê o armazenamento de todas essas informações em tecnologia de nuvem, ou seja, todos esses vídeos ficarão reservados numa tecnologia que não pressupõe meio físico. O tribunal está discutindo e debatendo a regulamentação do acesso a esses vídeos. Então isso certamente vai ser levado ao órgão especial oportunamente, o órgão especial certamente vai expedir normativa sobre isso, estabelecendo as condições pelas quais todos os operadores do processo, advogados, defensores, promotores e inclusive o público em geral, salvo nas hipóteses de segredo de justiça, vão poder acessar esses dados. Como que é feita a gravação, doutor Tiago? A gravação é feita nessa plataforma eletrônica, é um sistema de última geração, ele permite inclusive, e isso é muito importante que seja registrado, que sejam feitos índices na gravação, então o juiz não precisa, ao proferir uma sentença, assistir novamente uma audiência de às vezes 1 hora, 2 horas. Ele pode durante a audiência vir tabulando, no minuto X aconteceu isso, no minuto Y aconteceu aquilo, e o próprio sistema vai fazendo essa tabulação e isso fica registrado para todas as partes. Esse sistema, portanto, capta imagens e sons e oportunamente replica essas imagens e sons à tecnologia de nuvem e a um CD, se houver determinação do juiz. Essas gravações, doutora Joyce, podem reduzir o trâmite processual na área penal em quanto tempo?
Como que é hoje? Qual que é a expectativa de redução desse prazo? Olha, essa gravação, na própria data da audiência, ela já traz uma celeridade enorme, porque geralmente com passar a gravação, a audiência para o papel, né, com um escrivão, isso demorava bastante tempo. Hoje em dia, com essas gravações, é muito mais célere, porque acaba uma gravação, se encerra ali, o que foi falado não tem que ser transferido para o papel, então fica tudo extremamente mais célere do que era anteriormente. Você toca num dado muito interessante, sobretudo porque falta no Brasil métrica que permita identificar esses trâmites processuais. Então nós temos unidades judiciárias onde uma audiência pode acontecer em 20 dias, mas nós temos unidades judiciárias onde uma audiência pode efetivamente demorar. As razões são variadas, os motivos são variados, né? Do mesmo jeito que isso decorre de uma dificuldade de tramitação, isso pode decorrer, por exemplo, de pedido das partes de adiamento de audiência. De qualquer modo, o que nós percebemos é que a pauta de audiência é o maior entrave para a celeridade da justiça criminal. O juiz normalmente tem que fazer todas as audiências em todos os processos. Isso acaba exigindo muita pauta. De modo que uma ferramenta que possibilite a realização do maior número de audiências no mesmo dia certamente acelerará o processo, mesmo que nós não tenhamos uma métrica para identificar isso. Exatamente. Doutor Tiago, a previsão, segundo o TJMG, é abranger todo o estado até o fim do semestre. Eu pergunto para o senhor, todas as comarcas terão esses procedimentos? Todas as varas? Eu digo assim, não só as criminais, como as outras também? Todas as comarcas e em todas as varas. E é interessante pontuar que o Tribunal de Justiça estabeleceu, me parece que pela primeira vez, um critério de instalação que observa a necessidade de cada comarca. Então, evidentemente, o primeiro polo de implantação é a região metropolitana, até porque numa fase de transição nós podemos atender mais rapidamente eventuais demandas. Em seguida, nós passamos para o que a gente chama de região 6 da Corregedoria, que são, respectivamente, região Oeste, Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha. Até o Vale do Rio Doce, nós alcançaremos só nessa segunda fase a imensa maioria das comarcas de maior dificuldade econômico-social das respectivas populações. Isso faz com que, normalmente, essas comarcas tenham uma maior demanda criminal. Como que Minas Gerais se coloca em relação a outros estados, em termos de gravações de audiência? Isso demorou a ser implantado em Minas Gerais? Na verdade, essa realidade de gravação de audiência criminal é uma experiência que acontece em alguns tribunais muito pontualmente. Nós temos alguns tribunais na região sul do país que se destacaram com essa tecnologia há muito tempo, mas estados de grande porte, como Minas Gerais, veja, nós estamos falando de 296 comarcas, nós estamos falando de mais de 1.000 unidades judiciárias. Certamente Minas está na vanguarda no que diz respeito ao investimento em um estado desse porte. Não vai ter mais no papel, nada no papel, doutora Joyce, com esse processo? Não, tem as petições, né? O que vai ser gravado é a audiência de instrução e julgamento. Então, são os depoimentos das testemunhas, o depoimento da vítima, o depoimento do réu, mas o restante permanece no papel. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje é sobre as gravações de audiências no Judiciário. As gravações começaram este ano na região metropolitana de Belo Horizonte, nas varas criminais. Participam do programa o juiz Tiago Conago Cabral, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas, e a advogada Joyce Meirelles, especialista em direito penal. Pergunto ao senhor, doutor Tiago, o júri também terá essas gravações? Sim, na verdade, a definição do tribunal é atingir toda a vara de competência criminal, o que inclui todas as varas com competência do tribunal do júri, seja aquelas competência acumulada, ou seja, vários crimes e os dolosos contra a vida, sejam aquelas de competência exclusiva, ou seja, as varas que só fazem júri.
O senhor falou no bloco anterior, né, que o sistema atende ao macro desafio 3, não é isso? Exatamente. É do tribunal. O que é esse macro desafio? Quais são os outros macros desafios da Justiça Mineira? Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça estabelece macros desafios no sentido de definir eixos pelos quais o Poder Judiciário, em um aspecto nacional, deve se desenvolver. Esses aspectos dizem respeito ao aumento de eficiência especificamente na justiça criminal, aumento da informatização, são vários os macro desafios que estabelecem um conjunto de medidas que, em nível nacional, prometem a melhoria da eficiência do judiciário. As declarações nas audiências gravadas não serão mais ditadas pelo magistrado ao escrevente. Pergunto para a senhora, doutora Joyce, acaba a função do escrevente? Bom, de certa forma sim, né, porque ele não vai mais digitar todo a audiência. Contudo, precisa de alguém para fazer a gravação, registrar a ata de audiência, então é possível que se mantenha, né? Agora, o que acontece, por exemplo, as gravações serão mantidas, o senhor falou que é na nuvem, não é isso? Exatamente. E o senhor está dizendo que na nuvem essas gravações terão segurança, né? Sim. Agora, então o escrevente, vamos falar um pouquinho sobre o escrevente, ele muda a maneira de ser, ele vai ter que se atualizar, é isso? Na verdade, nós estamos vivendo uma fase de transição no que diz respeito ao quadro de servidores do judiciário, né? Nós vivíamos, até bem pouco tempo, uma realidade de servidores que trabalhavam basicamente com papel, caneta e carimbo. Nós já temos hoje várias realidades de sistemas eletrônicos processuais. Nós temos várias unidades judiciárias onde já não existe mais processo físico. Eu posso apontar, por exemplo, mais de 30 varas de execução penal no Estado que são integralmente eletrônicas, ou seja, essa realidade da atuação do servidor já vem mudando há muito tempo. Tanto assim que nós passamos a admitir teletrabalho, nós já temos mais de 30 servidores trabalhando em casa, eles não vêm mais à sede do judiciário para trabalhar, tudo em razão dessa mudança de tecnologia. No que diz respeito especificamente à gravação de audiência, o que haverá com o escrevente, com o servidor encarregado daquela função, é exatamente isso, uma modificação da sua atribuição. Ele vai muito mais agora assumir o papel de operador do sistema de gravação do que a função de alguém que efetivamente digitaria um ato processual. Para o advogado, né, por exemplo, na área penal, como a senhora, vai assim criar alguma angústia devido a essa aceleração no procedimento? Olha, acho que na verdade, de acordo com o cenário atual, né, jurídico, é bom para todos, como eu falei, essa celeridade. Então, ter um cliente que está... A angústia é muito mais para ele, de estar sendo processado. E ter esse processo agilizado é extremamente benéfico para todos os envolvidos. Então, não há qualquer tipo de angústia no sentido de, nossa, vai ser mais rápido. Muito melhor. Ficamos felizes com essa celeridade. Agora, eu tenho a curiosidade, doutor Tiago, no processo de ditado do magistrado para o escrevente, né? Sim. E agora com a gravação. Vamos comparar os dois. O que acontece? Nós passamos a ter um relato muito mais fidedigno do que efetivamente acontece numa audiência. Porque a realidade processual, o dia a dia, estabelece com muita frequência efetivos embates em salas de audiência para se definir o que uma testemunha disse ou deixou de dizer. Então, uma testemunha relata um fato de um modo, o juiz descreve esse fato, às vezes, com as suas próprias palavras, e se estabelece muitas vezes uma discussão entre as partes, se aquela transcrição que o juiz determinou representa exatamente o que a testemunha disse ou quis dizer, né? A partir do momento que você grava todo o ato, você transfere a todos os tribunais que vão examinar aquela prova, ou seja, não apenas aquele juiz que presidiu a audiência, a versão mais fidedigna possível do que efetivamente aconteceu na audiência. Como eu disse anteriormente, não é uma visão apenas da prova que já foi produzida. A pessoa, o tribunal, né, os tribunais superiores, eles vão ter acesso à produção da prova. Então, como aquilo se deu, o que falou, como foi dito, se houve a testemunha não tinha muita certeza do que estava sendo dito, ou se o réu
as reações do réu, as perguntas elaboradas pelas partes, tudo isso traz, como o doutor falou, muito maior fidedignidade ao processo do que apenas o que consta da interpretação do juiz numa folha de papel. Agora, no caso de recurso, como levar isso para os tribunais superiores? Exatamente. Essa é parte da discussão que se estabelece no tribunal hoje. Porque nós passamos a ter uma tecnologia que permite que qualquer servidor do próprio Judiciário Mineiro ou qualquer usuário externo acesse esses dados. Essa ferramenta já está disponível. Nós precisamos construir e, sobretudo, regulamentar como vai se processar esse acesso. Enquanto isso não se realiza, esse acesso vai ser promovido através da inclusão de uma mídia física, ou seja, de um DVD que grava aquela audiência. E sobe então para... Exatamente. Isso acompanha o processo. Ele fica registrado uma cópia de segurança na respectiva Secretaria Judiciária, mas uma via acompanha o processo. Doutor Tiago, abolir o papel pode, de alguma forma, prejudicar o juiz, deixando passar algum ponto importante da audiência por esquecimento? Me parece que é justo o contrário. A partir do momento que a audiência é toda gravada, que tudo que é dito é gravado, nós damos ao magistrado e, sobretudo, a todos os operadores, defensores, promotores, a possibilidade de rever e repensar sobre tudo o que aconteceu numa determinada audiência, num determinado ato processual, em outro momento. Quando isso é reduzido a termo, quando isso é colocado no papel, o que ocorre é exatamente isso, quer dizer, muitos dados são esquecidos e às vezes não são colocados no papel. Exatamente. Perdem-se detalhes. Sim, claro. Que possivelmente serão importantes na hora da sentença. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Via Justiça e a gravação das audiências pelo Judiciário. Participando do programa, o juiz Tiago Counago Cabral, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Joyce Meirelles, especialista em direito penal. Doutor Tiago, quando e onde essas gravações de audiências começaram no país? Bom, na verdade, os tribunais do sul do país, especificamente a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, foi a pioneira na gravação, até mesmo porque é um estado de menor extensão, as unidades judiciárias são menores, né? Em seguida, isso se disseminou em alguns tribunais novamente de pequeno porte, né? Nós temos que lembrar que determinados tribunais conseguem atender todas as comarcas de um modo mais fácil. Já em Minas Gerais, certamente é o estado de maior porte que consegue fazer isso de modo mais célere. A gravação de audiência criminal pelo réu, por advogado do réu, divide opiniões. Há juízes que não a autorizam. Doutora Joyce, como analisar essa divergência em face do artigo 405 do CPP, Código de Processo Penal? Olha, é possibilitado que, mediante conhecimento de todos os presentes, que ocorra a gravação. Entretanto, a meu ver, não existe essa necessidade, à medida em que as audiências já são gravadas, né, que seja feita uma gravação particular. Entretanto, é possível. A senhora já teve alguma dificuldade nesse sentido, em atuação, no dia a dia? Olha, não. Eu nunca tentei gravar uma audiência de forma clandestina, né, ou por mim mesma. Então, a partir do momento em que já é feita a gravação, não vejo, de fato, nenhuma necessidade. Agora, é notório que a gravação, ela faz, como o Dr. Tiago já nos comentou, ela faz toda a diferença para uma fidedignidade de todo o ato. Então, ela traz mais segurança para todos os atores que ali estão. Como que o senhor vê essa polêmica? Autoriza o juiz, não autoriza? Na verdade, me parece que a questão é até um pouco simples. Se tratando de ato público, não há objeção de que ele seja gravado por qualquer pessoa. É evidente que
nós temos que ressalvar situações como de segredo de justiça, cabe ao juiz, na condição de presidente do ato processual, resguardar o segredo de justiça, e aí se ele autoriza uma gravação de uma audiência em relação a um processo em que há segredo de justiça, ele perde absolutamente a condição de assegurar o segredo de justiça e, sobretudo, me parece que na condição também de presidente do ato, cabe ao juiz assegurar que a gravação não tenha um uso desviado. Então, a gravação para fins de instrução, ela não tem nenhum óbice legal, a meu juízo. O que ocorre é a gravação para fins de uso desviado, uma utilização política, eleitoral, que seja, de um determinado ato. E pelo que a senhora falou, doutora Joyce, não pode haver a gravação clandestina, né? Todo mundo tem que saber que está sendo gravado, não é isso? Exatamente. Deve ser comunicado a todos e especialmente que o juiz autorize, né? Entretanto, como foi dito pelo próprio doutor, não há nenhum óbice, porque justamente, normalmente, as audiências elas são públicas. Então, não, é interessante não haveria... que esse direcionamento em relação à questão, ela segue exatamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito às gravações ambientais enquanto prova. Exato. Quando alguém grava uma conversa e quer utilizar aquela gravação para fins de prova, o que os tribunais superiores avaliam é exatamente isso. Se a gravação era objeto de ciência de todos e, sobretudo, se o ato que foi gravado era um ato clandestino, reservado, ou se era um ato público. Mas o senhor confirma que há assim, dificuldades de alguns juízes de autorizarem essas gravações por parte das partes? Confesso que não conheço nenhuma decisão de indeferimento de gravação. Conheço muitos registros em ata de deferimento de gravação, ou seja, o juiz registrou na ata que um determinado advogado gravou, e conheço, porque se tornou pública, uma discussão num determinado processo de grande repercussão, inclusive, quanto ao uso de uma gravação, ou seja, uma gravação que estaria sendo feita com um propósito ou com uma conotação político-eleitoral. E aí me parece que o juiz, ao indeferir, segue exatamente a atribuição de polícia e de presidência da audiência. Doutora Joyce, com a crise que o país está vivendo, aumentou o índice de criminalidade em Minas Gerais? O que os advogados criminais estão observando? Olha, não sei se podemos afirmar que houve um aumento, mas, o foco do sistema jurídico atualmente está, o que eu percebo no nosso escritório, é que está voltado para crimes de colarinho branco. Isso, sem a menor dúvida, é o que mais tem crescido de procura, e inclusive até pela mídia, né, que tem dado foco a esse tipo de crime. O senhor tem essas estatísticas da criminalidade em Minas Gerais? Na verdade, as estatísticas de crime, da prática de crime, elas não têm uma relação comprovada com características sociais. A gente não consegue cientificamente fazer essa vinculação. É evidente que enquanto um fenômeno multifacetário, de várias causas, muitas vezes em reflexo de uma realidade social, o crime acaba sendo percebido como de maior incidência em épocas de crise, né? Mas cientificamente não se consegue fazer essa correlação. Agradeço ao senhor pela participação, agradeço à senhora, doutora Joyce, também pela participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Tiago Colnago e com a advogada Joyce Meirelles. E-mail para contato viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.